Passo, então, em sequência, a palavra para a senhora Edna Ribeiro Andrade, conselheira tutelar. Deputado Anselmo, senhoras e senhores, muito bom dia. Bom, eu vim aqui preparada para falar um texto. E aí o doutor Bertoldo falou muito bem, aí depois o doutor Maurílio falou muito bem, e aí o Alexandre me deu um nó na garganta. Porque, para se falar de filho, gente, filho é amor. Ele nasce sem uma formação, sem conhecimento. Nós é que passamos para eles todo o conhecimento. Nós é que formamos aquele alicerce para aquela criança. E aí a separação acontece, os casais começam a brigar, e aí utiliza o filho como moeda de barganha. Como é isso? Esquece de um sentimento que aquela criança tem pelo pai, tem pela mãe. E aí aquela criança fica assim, poxa, mas meu pai, que é gente boa, que até agorinha mesmo era uma pessoa bacana, não está sendo falado isso, aquilo dele. Como é isso? Ou vice-versa. Gente, nós temos que pensar que nós temos filhos que vão se tornar cidadãos, pessoas do bem. Nós temos que construir isso. Como que nós vamos construir? Destruindo aquele sentimento que a criança tem com aquela família. Porque se o pai separou da mãe, se o casal separou, não significa que deixou de ter uma família. Tem o vô, tem a avó do lado de lá, tem o vô e tem a avó do lado de cá, né? Tem os passeios, tem a vivência. Isso não pode ser destruído. E aí, a Lei 227 e o artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre o direito absoluto da criança, do convívio familiar, assegura a criança de todos os seus direitos, é prioridade absoluta. E, na prática, é? Será que essa criança é prioridade absoluta? Será que ninguém pensou nela? Acho que o egoísmo aí falou mais alto. E aí eu que estou no conselho já há 15 anos, já vivenciei cada coisa que me deixa boquiaberta. Até onde o ser humano vai com a sua maldade? Por quê? Será que a gente não pode construir de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sóbria, de uma forma mais afetiva? Será que a separação vai trazer tantos malefícios assim? Cadê o diálogo? Viveram tanto tempo ali juntos, e aí vão destruir ali por atitudes no decorrente da vivência? E aí chega no conselho tutelar, cada história, gente, que eu fico pensando, assim, poxa, o ser humano está cada vez pior, está esquecendo de uma coisa tão bacana que é a presença de Deus, a palavra de Deus. Por que nesse momento Deus não está ali presente no sentimento da pessoa? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, isso tem que ser praticado, em toda e qualquer instância. E aí eu vejo histórias, por exemplo, ontem eu cheguei, 2 pais me ligaram dizendo que havia ido visitar os filhos em cidade distante e não pode trazer os filhos para sua casa. Um deles disse que a mãe, o menino de 3 anos, falou assim, pai, eu não vou para sua casa não, porque a minha mãe falou que a minha madrasta vai me bater. Gente, como assim? Uma suposição. Outros já aconteceram assim, histórias assim que eu vou tentar ser um pouco discreta na fala, porque esse foi um caso que marcou demais o conselho. Casal separado e o pai tinha mania de apertar a bochechinha da criança. E a criança não sabia falar esse nome. Aí citava um nome parecido à genitália da mulher. E isso trouxe um transtorno tão grande, mas tão grande, que o pai ficou impedido de ver a criança. E aí, N situações, quando foi se descobrir, bochechinha que o papai queria apertar. E nós, com a nossa maldade, entendemos outra coisa. Né? O famoso abuso sexual, que a gente sabe que acontece nas famílias. E aí, recentemente, eu conversei com o pai, ele falou assim, Edna, tem 1 ano e meio que eu não vejo a minha filha. Essa filha ela veio de uma relação casual,
A garota tinha 17 anos, eu 33. Não queria nada com ela, mas insistentemente aconteceu. E de lá para cá, eu tive N situações com relação a isso. Vivi muito com minha filha, passeei, viajei, fiz muita coisa boa. Depois, de lá para cá, não pude, porque um dia minha filha bateu o dedo na porta do carro e a mãe pegou, levou e disse que tinha quebrado o dedo e por aí afora. Hoje eu não vejo a minha filha mais. Aí eu falei assim, mas e aí, você não correu atrás disso? Você não buscou seus direitos? Para quê? Ele estava tão desmotivado. Na hora, assim, eu tinha vontade assim, de pegar e falei assim, presta atenção no que você está fazendo. Seja pai, brigue pelos seus direitos. Porque direito é direito, como dever é dever. Então, Alexandre, quando você falou um pouquinho do que você vivenciou, eu fiquei pensando, gente, nós temos que construir, era amor. O filho não pode ser moeda de barganha, o filho não pode ser vítima das nossas mazelas. Tá? Nós temos que entender, separar isto, fazer com que o filho conviva com o pai e que a questão agora da... Gente, me deu um branco aqui. Da guarda compartilhada, ela vai trazer um benefício muito grande, porque eu acredito que os pais vão ter que dialogar. Como educar meu filho? De que forma? Eles vão ter que aprender a falar uma única língua. Como eu vou fazer para transformar o meu filho e a minha filha num cidadão do bem? Não é colocar um pai do meu filho um monstro, ou a mãe do meu filho não é usar do abuso sexual para esses artifícios de destruir, porque a consequência disso é grave, gente. Vocês não têm ideia quando eu vou ouvir uma mãe falar, olha, meu filho está assim, não quer estudar. Por que não quer estudar? Ele não quer sair de casa? Por quê? Ele não tem amigos? E quando começa a entrar para o mundo da droga? Então, assim, às vezes as pessoas elas não têm ideia do dano que traz a um filho e uma filha o uso da alienação parental. E aí a lei coloca aqui as medidas que vão desde o acompanhamento psicológico, multa e a perda da guarda. Olha, gente, para perder a guarda para um pai, ter que visitar filho de 15 em 15 dias, tem que saber por quê, para quê e como. Não é assim de uma forma aleatória, não. Tem que ter pessoas preparadas para realmente analisar o fato. 30 minutos é muito pouco. Como a história de uma vida, não dá para ser. Então, nós temos que sair daqui pensando que lá fora nós temos que trabalhar em prol desses meninos e dessas meninas que estão saindo aí prejudicados. Porque, quando a gente utiliza desses meninos como moeda de barganha, ninguém ganha. Ninguém. Infelizmente, nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque ainda a gente pratica a maldade. Como eles são mais frágeis, então vamos utilizá-los. Tá? Agora, a alienação parental, deputada Anselmo, ela tem que ser mais divulgada. Nós precisamos levar isso mais à mídia, nós precisamos debater isso mais, nós temos que levar isso às comunidades. A comunidade carente é o público que eu mais atendo, ela utiliza isso com muita tranquilidade. Acho que isso é coisa comum, como se fosse um prato de arroz com feijão. Sabe? E quando a gente vai falar que isso é crime, como assim? Então, as pessoas ainda elas são muito desinformadas. O Estatuto da Criança e Adolescente ele completa 25 anos, este ano de 2015. E, no entanto, muitas pessoas, inclusive que também estão imbuídas em trabalhar com o Estatuto da Criança e Adolescente, não sabem parte do que isso aqui significa. Tá? Então, a desinformação traz um dano muito grande. Então, eu acredito que, quanto mais nós levarmos isso mais próximo da comunidade, debatermos isso mais perto de quem realmente precisa ouvir, nós vamos trazer um ganho mais na frente.
tudo é passo a passo, tudo é com calma, tudo é com sabedoria, mas eu vou dizer ao senhor, estou felicíssima de estar aqui, dizendo um pouquinho da vivência do Conselho. O Conselho Tutelar é um órgão que garante direitos. Estamos precisando abrir mais esse leque de garantias de direito, que eu acho que ainda é muito pouco, principalmente em algumas áreas de abuso sexual, que eu acho que tem que ter pessoas ainda preparadas, que ainda nós não temos. Uma casa, um local que vá ouvir realmente esse menino e essa menina que foi abusado. O conselheiro não deveria fazer isso e faz. Tá? Nós deveríamos ter um suporte maior na questão da criança e do adolescente. Se a lei diz que é prioridade absoluta, isso tem que ser colocado na prática. Tá? O papel disse, a prática ainda não. Então, nós temos que brigar por isso. Nós não podemos ficar só reclamando. Eu acho que cada um de nós aqui somos porta-vozes do que a gente está vivenciando aqui e ser lá fora um multiplicador. Então, vamos fazer isso. Vamos conhecer realmente o que a lei fala e vamos buscar a prática dessa lei, vamos cobrar de quem é direito mesmo. Porque uma pessoa que está sendo vítima disso, repetindo, sofre grandes perdas. E trabalhar com meninos e meninas que passam por isso e que vão para mundos dos quais a gente não quer, principalmente a droga, que nós ainda não temos uma infraestrutura adequada para trabalhar com adolescentes usuários de droga, porque nós não temos ainda. Temos o Caput, o SOS Drogas e por aí afora, mas não temos ainda um espaço adequado, nós não temos psicologia suficiente ao centro de saúde que vá ofertar a esses meninos e essas meninas um acompanhamento psicológico. O centro de saúde hoje oferece aquela coisa mínima, que é casos graves e gravíssimos. Mas, para chegar ao caso grave e gravíssimo, começou lá atrás com coisa mínima, e que poderia ser mediado lá atrás e não foi. Então, assim, o que eu entendo é que a prioridade absoluta ainda está muito aquém do que eu, enquanto conselheira, e eu acredito que todos vocês aqui, desejam para nossas crianças. Nós temos que ter uma formação de um mundo melhor, e cabe nós fazermos isso. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, senhora Edna.